mas também ouvimos de alguém que Deus usou para que vidas das pessoas que ouvimos o testemunho fossem tocadas e talvez vidas de muitos de nós que estamos aqui. Uma pessoa, duas pessoas, quem sabe, mas que chegaram até nós com a mensagem do Evangelho. E já ouvimos, penso que a Cássia dizer que não escolhemos isso, mas que um denominador comum de alguns que estão aqui é que não tiveram alguém que lhes passou o amor de Deus e um pai ou alguém na família que fosse uma referência. E estava a lembrar-me do testemunho do Paulo Varela também, hoje de manhã, que teve um casal de pais adotivos aos 27 anos. Porque também não conheceu o pai que supostamente em termos de família seria regular nós termos. Mas uma pessoa pode fazer diferença na nossa vida. Naturalmente que acima de todas as pessoas humanas há a pessoa de Jesus. Mas há pessoas tocadas por Jesus que têm sido usadas nas mãos dele para que a minha vida, a tua vida, possa ser impactada. E não apenas recebermos o toque, a ajuda e ficarmos com isso, mas permitirmos que de nós possam fluir os rios da água viva de Deus para a vida de outras pessoas. Não sei se queres ser um instrumento assim nesta tarde. Talvez tu podes chegar aqui com queixas e dizer, bom, mas eu não tive alguém que foi isso para mim. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, se tu queres, se tu estás disponível, se tu desejas ser um instrumento através de quem a paz de Deus, o rio de Deus, o amor de Deus corre para a vida de outras pessoas. Por isso o título desta mensagem é de para multidões. Uma pessoa, Deus pode usar para muitos outros serem tocados e serem impactados. E vamos ver o exemplo de vida de alguns personagens bíblicos que influenciaram muitas pessoas ao seu redor, na sua geração, gerações futuras, influenciaram indivíduos, influenciaram famílias, pessoas que influenciaram cidades e até continentes. A Bíblia fala disso. E é interessante que não apenas a Bíblia, mas ao longo da história da Igreja, continuaram a haver pessoas assim. E ainda hoje, eu acredito não apenas na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, mas acredito que ainda hoje há heróis vivos. Estão aqui alguns? Heróis vivos são pessoas que Deus usa na improbabilidade das circunstâncias para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja toque de Deus através da minha e da tua vida. Por isso, de para multidões. O texto que gostaria de ler convosco encontra-se na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Então diz assim o texto da palavra de Deus: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Este texto fala de uma carta que são a vida das pessoas que foram tocadas através de outras vidas. E nós podemos ler nessas outras vidas o que Deus faz, o poder que Deus tem, a influência do ministério do apóstolo Paulo, neste caso, refletido na vida de tantas pessoas que, através da maneira como Deus o usou, foram tocadas, foram salvas, foram libertas e foram chamadas, algumas delas, para poderem continuar uma obra que Paulo começou, mas que nenhum de nós pode fazer sozinho. É por isso que a igreja tem esta beleza e é maravilhosa neste aspecto, no sentido de que Deus usa pessoas. E estão aqui pessoas nesta tarde que Deus quer continuar a usar e outros Deus quererá começar a usar. E há pessoas que Deus quer usar na igreja local para melhor servirem nela, mas também há algumas pessoas daquelas que servem que Deus quer levantar e chamar para enviar para outros lugares. Eu lembro-me, Atos capítulo 13 fala de algumas pessoas que estavam a servir numa igreja local. Uma boa igreja, bons ministérios, boas coisas estavam a acontecer, mas o Espírito Santo falou
e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles já estavam a fazer uma obra, eles já estavam a servir a Deus, mas Deus estava a chamá-los para alguma coisa nova. E talvez tu tenhas servido a Deus, talvez tu tenhas ajudado em muitas coisas, mas quem sabe? Deus pode querer chamar-te para alguma coisa nova. E Deus chamou Paulo e Barnabé para alguma coisa que ainda outros não tinham feito. Eles não podiam olhar para a vida de outros para dizer: vamos lá ver como é. Como é que será que isto se faz? Olha, vamos olhar para a vida daquele. Não, não havia aquele. Eles foram pioneiros em algo que Deus os chamou para fazer. E vivemos tempos que precisamos que Deus levante pessoas para fazer coisas desestandarizadas, coisas pioneiras, tantas áreas que Deus, na sua capacidade criativa, nos quer ajudar e dotar-nos de recursos para que nós possamos fazer a sua obra hoje e a igreja ser relevante hoje e nós termos ministérios que são impactantes hoje, para as pessoas de hoje, e é para isso que Deus nos chamou. Então, algumas pessoas, eu quero começar pela primeira destas pessoas, que temos ali um slide, é Jonas. Jonas, que eu caracterizei, Jonas o amuado. Porquê amuado? Porque ele ficou amuado pela maneira, ficou triste, pela maneira como viu Deus agir. Ele devia ter ficado contente. Como é que é possível? Alguém que depende de Deus, está na direção de Deus, faz o que Deus manda, mas fica triste quando Deus opera. Não é normal. Não é pressuposto. A verdade é que ele ficou também conhecido como o pregador que não desejava que os seus ouvintes se arrependessem. Mas ele pregou, mas ele não queria que os seus ouvintes se arrependessem. Sabe porquê? Não eram do seu povo. Não eram amigos do seu povo. Ele não gostava deles. Mas Deus mandou-o lá. Ele acabou por ir e inicialmente ele apanhou um barco para algumas praias aqui no sul da Europa, mas depois Deus levou-o de baleia até o sítio em que tinha sido designado para ele ir. E ele chegou e ele pregou, mas de todo, pregar contra a Síria, a nação que tinha Nínive como a sua capital, não era algo que ele quisesse. Ele não queria ir ali. Ele preferia que Deus o mandasse pregar em Lisboa, em Évora, cidades bonitas. Mas Deus é que sabe onde quer levar a nossa vida, verdade, pessoal? Vocês já disseram isto, eu sei isso, muitos de nós sabemos isso, na pele. E o melhor lugar onde podemos estar é o lugar da vontade de Deus. E louvamos a Deus por algumas baleias que Ele tem usado para nos ajudar a entender e a chegar ao sítio onde nós deveríamos ir voluntariamente. É verdade que o espírito nacionalista de Jonas, exclusivista, não conseguia conceber que Deus quisesse salvar outros povos, que Deus quisesse salvar gente de quem ele não gostava e que tinha feito mal ao seu povo. E quando finalmente ele aceitou pregar em Nínive, o êxito que ele alcançou ali deixou-o zangado, deixou-o furioso, e Deus ensinou-lhe uma grande lição através de uma abobreira, que ele ficou zangado com Deus porque aquilo secou, estava-lhe a dar sombra. E Deus disse: olha lá, Jonas, então tu estás preocupado com o arbusto, que tu não fizeste nada por ele, deu-te sombra e ficaste feliz, agora desapareceu e estás zangado. Então eu não hei de ter mais pena. Tu tens pena de uma abobreira que morreu. Eu não hei de ter pena deste povo que nem sabe distinguir bem a mão direita da esquerda. Claro que Deus estava a usar uma analogia nesta conversa. E Deus estava a dizer-lhe que ele era aquele que estava a ser enviado para trazer luz a pessoas que nem sabiam distinguir coisas. Talvez nem tinham consciência do erro que tinham cometido. Mas a luz de Deus chegou lá através da vida de Jonas. Jonas o amuado, mas uma pessoa que fez diferença para uma capital inteira. Mesmo amuado, que Deus possa usar as nossas vidas para fazer diferença. Imagine se ele não tivesse amuado. Imagine se ele tivesse disponível. Segundo lugar, o endemoniado gadareno. O texto de Marcos capítulo 5, os primeiros 20 versículos falam do endemoniado gadareno, a Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, Decápolis, e um marco, um monumento que está naquele lugar que diz ali Cursi.
Quando visitamos Israel e viajamos pela zona dos Montes Golã, do lado lá do mar da Galileia, nós podemos chegar a determinado lugar na região que a Bíblia chama Gadara, Cursi, a cidade atual, e de repente vermos ali um monumento. Eu já lá tinha passado 10 vezes, foi só a 11ª. Querida, preciso de ir a 12ª para ver coisas que ainda não vi. E na 11ª, de repente, eu vejo aquele marco, eu ia dirigir o autocarro e eu disse, para tudo. Vamos lá ver, porque já tinha ensinado, mostrado vídeos aos alunos nas aulas sobre aquele marco e nunca tinha parado lá e de repente, uau, está aqui. Sabe o que é que aquele marco de Cursi lembra? Lembra um homem que Deus usou para evangelizar 10 cidades. Quando Jesus diz aos discípulos, vamos lá, vamos para o lado lá do mar da Galileia, os discípulos lembraram Jesus, aquilo não é um sítio que os judeus vão. Nós somos judeus à maneira, discípulos de um grande mestre. O que é que vamos fazer daquele lado? Daquele lado não havia judeus, daquele lado havia habitantes da Decápolis, descendentes dos gibeonitas, que tinham aldrabado os judeus quando eles iam para entrar na terra prometida. Havia muitas coisas ali que eles não gostavam. Não havia comida judaica, não havia a comida kosher, não havia lugares que eles estavam habituados. O que é que havia quando eles chegavam lá? Grutas, onde havia gente que se enterrava ali e os judeus nem sequer podiam entrar naqueles lugares onde havia cemitérios e pessoas ali enterradas por causa de uma série das suas leis. Jesus leva-os lá. Surge-lhe ao encontro, ou melhor, a Bíblia diz que foram 2 endemoniados, mas os evangelhos há o destaque para os 2 e também para o 1, que foi aquele que teve um encontro de uma forma especial com Deus, com Jesus. E sabe, aquele endemoniado gadareno passou a ser ex-endemoniado. Sabe porque é que ele foi ex? Porque ele agora já não era. Foi liberto por Jesus. Olha, e de repente, acontece ali uma situação em que uns animais, uma vara de porcos, morreu. E as pessoas daquela cidade, daquela terra, não ficaram felizes, porque os demónios que estavam naquele homem entraram nos porcos. E os demónios levaram que os porcos se suicidassem. Um suicídio porcal. E os donos dos porcos ficaram zangados, era fonte de lucro. Porque naquele lado lá, do mar da Galileia, as pessoas que viviam lá, de cidades gregas, eles usavam o porco para oferecerem sacrifício aos deuses gregos. Era uma perda muito grande para eles. E sabe, apesar daquele homem liberto, eles chegaram junto de Jesus e disseram: aquilo que nós mais gostávamos era que tu fosses embora o mais rápido possível. Não és bem-vindo aqui. Jesus foi-se embora. Eu imagino que se eu fosse um dos 12 discípulos, ia dizer: eu bem avisei. Eu disse que não era boa ideia vir para este lugar. Não é uma terra boa, as pessoas daqui não gostam de nós. Mas sabe, quando os habitantes daquela região expulsaram Jesus e os 12 apóstolos, o ex-endemoniado disse: eu também vou com vocês. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Mas Jesus disse: olha, não, nós não podemos ficar cá, mas tu podes. És novo convertido, mas tu estás animado. Deus fez uma obra valente na tua vida. Vai para os teus e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Jesus não podia ficar, mas a ele, àquele endemoniado, eles até tinham medo de o expulsar. Conheciam bem o testemunho dele antes, mas agora ele já não era violento, ele agora tinha paz para anunciar. E ele começou a anunciar. Naquela cidade, Jesus disse: vai para os teus, e ele foi. Um homem. Sabe uma coisa? Algum tempo depois, Jesus disse aos discípulos: vamos lá outra vez. Se eu fosse um dos 12, vocês são diferentes. Mas se eu fosse um dos 12 e dizia: Senhor, tu tens memória curta? Já te esqueceste que fomos expulsos? O que é que vamos fazer ao sítio de onde nos expulsaram? O incrível nas Escrituras é que a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, as multidões vieram recebê-los à praia do lago. O que é que mudou? Um homem que começou a anunciar o que Deus tinha feito na vida dele. Um homem que talvez até sem abrir a boca as pessoas disseram: o que é que aconteceu com ele? A vida dele mudou. Alguém vos disse sobre a vossa vida isto mesmo? O que é que aconteceu com ele? O que é que se passou com ele? Jesus transformou-nos. Louvado seja Deus. Um homem
que Deus usou para 10 cidades poderem ouvir acerca do Evangelho. Em terceiro lugar, temos uma mulher, Pamela, uma mulher, louvado seja Deus, conhecida como a Samaritana. João capítulo 4. E mais uma vez, Jesus quer ensinar contra a discriminação. Pessoas improváveis, ele pode usá-las para coisas incríveis. E esta mulher, ele não queria discriminar, Jesus queria salvar todos, mas os seus discípulos ainda não tinham aprendido as lições todas que Jesus lhes queria ensinar. E quando regressam de ir comprar comida e veem Jesus ali a conversar com uma mulher, ficaram um bocadinho estranhos, não era hábito. E naquele diálogo com aquela mulher, Jesus disse-lhe: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não foi aqui, pois não. Mas sabe uma coisa? Quando os discípulos disseram, Jesus estava a anunciar sobre a água viva. Aquela mulher foi ali buscar água numa hora também discreta, onde não houvesse muita gente, por causa do seu tipo de vida. Mas ela teve um encontro com Jesus e o seu tipo de vida mudou. E quem tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Não é mais caracterizada pelo pecado, pelos vícios, mas é caracterizada por uma mudança, por uma transformação e por um desejo de explicar a outras pessoas o que Deus fez na nossa. E ela foi. Jesus também lhe fez uma pergunta difícil. Jesus disse-lhe, nem foi uma pergunta, foi um desafio. Disse, olha, vai lá e chama o teu marido. Tocou mesmo na ferida difícil. Só ele é que podia saber aquela coisa. A mulher diz, bom Senhor, preciso de abrir o coração. Marido não tenho. Já tive 5. O que tenho agora é roubado. Mas sabe, ela foi à cidade e diz que as pessoas de Samaria vieram. E aquilo que ela disse-lhes algumas coisas sobre o que Jesus tinha feito. Mas chega um momento em que eles dizem, olha, já não é pelo que tu dizes só. Nós já ouvimos. E nós precisamos ser instrumentos para que pessoas possam ouvir de Jesus. Uma mulher. Um homem, já tínhamos visto que um homem pode produzir mudança em cidades, em muitos lugares. Mas uma mulher? Sim, claro. Jesus queria mostrar que o assunto não tem que ver com género. O assunto tem que ver com vidas transformadas. O assunto tem que ver com alguém que teve um encontro com ele e quer dizer aos outros o poder que ele tem, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, e a luz dele é maravilhosa. Em quarto lugar, nós temos um homem que é conhecido como o evangelista, Filipe. Filipe, o evangelista, ele estava primeiro a fazer alguns trabalhos diaconais, talvez, mas ele é um homem que influenciou também ele, a Samaria. Também ele, a Samaria. A Bíblia diz que sinais, maravilhas, curas e libertação de oprimidos, diz em Atos 8:8, estavam a acontecer. E mais, diz que houve uma grande alegria naquela cidade pela maneira como Deus estava a usar a vida dele. Um homem conseguiu trazer alegria a uma cidade. Que alegria foi esta? Salvação, curas, libertações, transformação. Será que tu achas que Deus pode usar a tua vida em alguma destas áreas? É o que Ele quer fazer. É o que Ele mais quer. O livro de Atos dos Apóstolos é riquíssimo a nos ajudar a entender que Jesus fez muitos milagres, muitas curas, libertações, sinais, mas a Escritura lá em Atos diz, pelas mãos dos apóstolos. O poder era o de Deus, mas as mãos que oravam pelas pessoas, que declaravam coisas, os pés que iam, a boca que se abria, as mãos que tocavam, eram as dos apóstolos. E nós precisamos ser os pés, a boca, as mãos, que emprestamos de nós aquilo que Deus quiser usar para que vidas sejam tocadas e ouçam a mensagem do Evangelho. Estou quase a terminar. Eunuco etíope. Um homem que vem de Etiópia. Ele não era um judeu, ele era um prosélito, era um homem que se converteu ao judaísmo e agora vem a Jerusalém, ao templo, para adorar. Já tinha adorado, estava de regresso à sua terra e Deus manda lá Filipe ter com ele. Filipe estava bem, estava no meio do avivamento e Deus manda-o para um sítio deserto. Mas um sítio deserto onde Deus queria enviar alguém. E enviou este homem, eunuco, etíope,
Um homem africano diz que ele era um alto oficial de uma rainha dos etíopes chamada Candace, e ele era superintendente de todo o tesouro, voltava de Jerusalém de adorar a Deus, estava a ler o rolo do profeta Isaías que tinha comprado numa livraria em Jerusalém, e ia todo animado com um livro novo, como às vezes alguns de nós ficamos. Ia a ler, mas não entendia o que estava a ler. E Deus envia-lhe o Filipe e explica-lhe, o homem é batizado, aleluia. Não sei se celebraram a ceia ali e ficou logo resolvido. O que eu sei é que ele regressa para a sua terra. Ele volta à Etiópia. E sabe uma coisa? A história fala de um avivamento incrível que aconteceu na Etiópia. E muitos estudiosos bíblicos, arqueólogos, historiadores, acreditam que este eunuco foi o responsável, levando o Evangelho a um continente. Claro que depois de um, há de vir outro e outro e mais outro, e Deus vai levantando pessoas. Mas há pessoas que Deus usa para começar coisas. Há pessoas que Deus usa para serem pioneiros em algumas coisas. Lucas, o médico amado, foi um outro homem que foi alcançado pelo Evangelho. Inicialmente ele acompanhou Paulo como médico, e a verdade é que daí a algum tempo ele tornou-se missionário, e juntamente com Paulo ele levou o Evangelho a vários lugares. Uma pessoa que fazia parte de uma equipa. Ninguém pode fazer nada sozinho. É fantástico podermos estar integrados em equipas. Ainda que Deus nos envie a nós a algum lugar, mas temos alguém que atrás de nós está a orar. Isso é uma equipa. Temos uma igreja que está a interceder ou que até está a sustentar determinado missionário. É ele que está lá, mas há uma equipa de pessoas que ora, que contribui, que talvez manda e-mail, que talvez telefona, animando o missionário. E a obra de Deus faz-se desta forma. E quero concluir com o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Atos 9 fala da sua conversão. É uma das vezes em que no livro de Atos dos Apóstolos nos diz como é que Paulo teve um encontro com Deus. Um homem que formou uma equipa de cooperadores. E estávamos a falar de equipa. Juntos, eles levaram o Evangelho às maiores cidades do Império Romano. A lugares onde antes nunca ninguém tinha ido. As boas novas do Evangelho nunca tinham chegado. Eu não sei se todos sabem, mas temos alguns concelhos em Portugal onde não existe ainda nenhuma igreja evangélica de nenhuma denominação. Nenhuma. Zero igrejas evangélicas. Num país que não é assim tão grande. É difícil. Eu sei que estamos na Europa, eu sei a realidade dos dias que estamos a viver, mas também sei que já houveram mais concelhos que não tinham o Evangelho, e Deus tem levantado nos últimos tempos pessoas, igrejas, para abrirem lugares, portas ao Evangelho, nessas cidades, nessas aldeias. Louvado seja Deus. Quem sabe está aqui alguém que Deus vai levantar para algum projeto assim, ou para fazer parte de uma equipa, ou para dizer sim, Deus. O apóstolo Paulo não poderia talvez imaginar que quando andava a perseguir a igreja, ele ainda ia ser um dos maiores promotores do Evangelho e da Igreja de Deus. E nós não podemos imaginar quantas pessoas, quantas cidades, quantas províncias romanas, porque a Bíblia fala de algumas, mas não sabemos todas, mas quantas terão sido influenciadas pela mensagem que ele pregou. Acerca de um grande pregador, de um grande evangelista chamado Billy Graham, temos ouvido que o número de pessoas que foi alcançado pela mensagem do Evangelho através da estrutura da BGA, da Associação Evangelística Billy Graham, tem sido o maior de todas as pessoas que Deus já usou. Mas sabe, servir a Deus e alcançar pessoas não é um concurso, mas queremos estar disponíveis para Deus nos usar onde Ele quiser, como Ele quiser, a quem Ele quiser, ao número de pessoas que Ele quiser. E algumas pessoas, Deus vai fazer muito mais além do que nós podemos imaginar. Marcos Witt, alguns conhecem, pastor, pregador, compositor também, líder de louvor. Ele compôs uma música há uns anos atrás que diz: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. E quando somos inundados por esta paz, nós sentimos necessidade de partilhar o que Deus fez em nós com outras pessoas. Homens que Deus usou, Billy Graham eu já citei, John Wesley, tantos, de uma forma
tão impactante. Mas sabes o que seria mais fantástico quando falamos de pessoas que Deus usou? É que o meu e o teu nome pudessem estar aí também. E que tivéssemos sido, ou que sejamos, vamos construir a frase desta forma, pessoas que vão influenciar outros e que daqui a algum tempo aquilo que fizemos e a maneira como nos permitimos usar por Deus tenha tocado muitas vidas. Ninguém pode fazer sozinho, ninguém pode fazer na força humana, mas Deus quer te dar pessoas que estão ao lado. Deus quer que a igreja a que tu pertences possa orar por ti e tu precisas ser alguém que se levanta na força, na unção, no poder de Deus, na graça de Deus. Olha, um dia Billy Graham disse, ele morreu em 2018, mas ele disse, um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu. Não acreditem nisso. Eu estarei mais vivo do que nunca na presença de Deus. Pois ele já está lá e um dia destes nós havemos de estar para gozarmos e desfrutarmos da vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, que a nossa vida possa ser usada de forma impactante. Alguns conhecem a história, outros não, e de forma breve eu vou tentar produzi-la para vocês. Há mais um bocadinho que 90 anos atrás, uma professora e um grupo de alunos saíram dos Estados Unidos em direção à Inglaterra e quando lá chegaram eles foram conhecer alguns lugares históricos e em dado momento eles foram visitar a casa de um grande avivalista conhecido chamado John Wesley. E chegaram à casa de John Wesley, a professora e aquele grupo de alunos vindos dos Estados Unidos, foi-lhes mostrar a casa. E um guia acompanhava a professora e foi dizendo, olha, foi aqui que John Wesley escreveu muita coisa, foi aqui que era aqui que ele dormia, olha, esta era a cozinha onde ele comia, e chegou a um lugar que era o quarto de John Wesley, e o guia que acompanhava a professora mostrou ali ao lado da cama, na alcatifa, duas marcas redondas. E aquele guia disse, olha, aqui era o lugar dos joelhos do John Wesley, onde ele diariamente buscava a Deus em oração. E foram continuando a visitar tudo o que tinham para visitar. E em dado momento regressaram ao autocarro. E vocês sabem como é visitas de estudo. A professora chega e começa a contar. Falta um. Voltou e começaram a procurar na casa. E quem já ouviu esta história sabe tão bem. E chega a um momento e reparou que uma das crianças tinha ficado lá no quarto do John Wesley. E tinha posto os seus joelhos, onde ele ouviu que John Wesley orava. E a oração, que o testemunho que ficou, chegou até nós, diz que aquela criança estava a dizer, Deus, faz outra vez. Levanta outra vez um homem assim. Faz outra vez. Faz outra vez. Oh, e a professora tocou no menino e diz, Billy Graham, anda lá, vamos para o autocarro. Deus fez outra vez. Às vezes oramos para que Deus levante outros. E às vezes somos a pessoa que Deus vai usar, porque já Deus está a trabalhar connosco e há sensibilidade no nosso coração. E o Dr. Billy Graham começou a pregar o Evangelho e pregou o Evangelho para mais pessoas em público e ao vivo do que qualquer outro pregador da história. Diz que 215 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios ouviram o Evangelho por seu intermédio. Uma criança. Senhor, faz outra vez. Eu não sei quantas crianças, elas não estão aqui, foram para dentro, mas quantos jovens, quantos adultos, quantos homens, quantas mulheres estamos aqui nesta tarde que queremos de todo o nosso coração dizer, Senhor, faz outra vez. Talvez você já ouviu de grandes avivamentos, talvez você já leu na Escritura de coisas que Deus ao longo dos anos fez, talvez ao lermos até a Galeria dos Heróis da Fé, lá de Hebreus 11, dizemos, uau! Alvarela estava ali em Viana do Alentejo a falar sobre Gedeão. Deus chamou Gedeão, mas em dada altura disse, ok, Deus, tudo bem, mas se tu és conosco, o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Temos ouvido falar de maravilhas, mas não temos visto maravilhas. Mas Deus queria usar Gedeão
para que as pessoas pudessem outra vez ver as maravilhas de Deus. Eu não sei se tu te identificas com Gedeão e dizes, bom, o que é feito das maravilhas de Deus? Mas quem sabe, Deus quer usar a tua vida para que as maravilhas de Deus sejam vistas neste tempo. Quando tu oras, quando tu cantas, quando tu pregas, quando Deus usa a tua vida para coisas grandes. A Escritura diz, tudo o que te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças. Há coisas que tu gostas e há coisas que eu e tu não gostamos de fazer, mas que Deus às vezes traz às nossas mãos. E às vezes somos surpreendidos na medida em que nos dispomos a fazer essas coisas, ver como Deus nos usa para vidas serem tocadas. Eu tenho 3 desafios que gostava de deixar convosco nesta tarde, de uma forma muito prática. Primeiro, não sei se ao ouvir esta exposição, de uma forma tranquila, mas se alguém está aqui, que talvez ouviu falar deste Jesus, deste poder, daquilo que Ele faz, da maneira como Ele transforma vidas, e talvez você, talvez tu, ainda não experimentaste isso na tua vida. Talvez tu ainda estás neste lugar em que, no lugar de alguém que precisa conhecer Jesus, precisa de uma intervenção de Cristo, precisa de um toque na sua vida, precisa reconhecer que é pecador e que Jesus pode salvar-te. E eu gostava de orar em favor de alguém. Se está aqui alguém nesta tarde que quer aceitar Cristo na sua vida, alguém deseja que oremos em seu favor para que Jesus seja Senhor da sua vida, do seu coração. Não tenha vergonha, estamos em família. Se ainda não fez isto, se já fez isto, amém, glória a Deus. Mas se ainda não fez isto, gostaríamos de orar para que Jesus possa tocar a sua vida e possa haver uma nova etapa da sua vida a partir de hoje. Ele é o Deus de novas oportunidades, Ele é o Deus de novas etapas. Segunda coisa que eu gostava de perguntar. Servir a Deus é fantástico. E eu acredito que há aqui pessoas que estão a servi-lo já na sua igreja local. Mas quando eu penso num homem do Antigo Testamento chamado Moisés, a história ensina-me que, primeiro, Moisés era um bom voluntário. Até um voluntário meio trapalhão. Ele sabia que Deus havia de fazer coisas e até se precipitou e achava que a maneira de Deus libertar Israel do Egito era matar já um egípcio, que ele viu a maltratar alguém do seu povo. Mas não era assim que Deus queria agir. Ele era um voluntário cheio de boa vontade, mas em impulsos mais carnais do que a ouvir a voz de Deus e a fazer conforme Deus queria. Mas ele aprendeu. E de voluntário, e eu quero vos dizer, nós precisamos de voluntários, bons voluntários, que ouvem a voz de Deus. E o meu segundo desafio tem que ver com voluntariado, mas o terceiro desafio ligado a este, e quero ser já muito claro, tem que ver com aquilo que a Moisés aprendeu a ser a seguir. Ele percebeu que Deus não o chamava apenas para ser um voluntário, que passava horas na igreja, que ajudava em coisas, que servia em departamentos, mas ele percebeu que Deus queria chamá-lo para que ele fosse um servo de Deus. E precisamos de muitos voluntários e bons voluntários nas igrejas, mas precisamos que Deus também, do meio de tantos voluntários, possa levantar alguns disponíveis para servir a Deus a tempo inteiro e irem onde Deus os quiser enviar. Vocês já ouviram o testemunho deste pessoal, da maneira como Deus os chamou? Novas etapas, novos começos, vender coisas que tínhamos, reorientar a nossa vida, entregar-nos em fé nas mãos de Deus. Ouça, a fé não é uma coisa louca, nem é uma incerteza. A fé é uma certeza de que Deus está a falar connosco e eu não sei nada de como é que vai ser o que Ele tem, mas tenho a certeza que Ele falou. Por isso, em fé, eu digo, sim, Deus. Sim, Deus. E estou disposto a obedecer. Queria vos convidar a ficar de pé.